E aí, você já leu algum livro que foi transformador na sua vida, que te marcou de maneira tão profunda a ponto de mudar a sua maneira de ver o mundo, de agir e de sentir? Inaugurando a nossa sessão de indicação de leituras transformadoras da comunidade sobre espiritualidade ecológica, eu te convido a conhecer uma obra marcante na minha vida e, pelo que parece, marcante também na vida de mais alguns milhares de pessoas. Um livro que se tornou um fenômeno editorial, um best-seller traduzido para mais de 30 idiomas e que recebeu em português o singelo nome de Conversando com Deus. De uma forma descontraída, simples, mas ao mesmo tempo super profunda, o autor Neil Walsh registra um instigante diálogo sobre assuntos diversos que inquietam a nossa mente e que afligem muitos de nós que sentem um desconforto diante de certos dogmas religiosos, que acham que algumas coisas não são bem por onde dizem que são, mas não sabem muito bem dizer por onde que é, então. Esse livro, que na imagem anterior apareceu com a sua capa mais atual, na verdade faz parte de uma trilogia. E eu confesso que eu não lembro como é que eles chegaram até mim, há mais de 13 anos atrás. O livro um foi lançado em 1995 e ele traz elementos que a gente pode caracterizar como um mergulho na gente mesmo, fala de questões individuais. O número 2, que foi lançado em 1997, ele fala do nosso contexto mais social e o convívio com o mundo. E o terceiro, lançado em 1998, ele fala sobre o universo. Um box desse, com os 3 livros, era barato naquela época, hoje ele está cerca de uns R$ 200. E eu gostei tanto deles que no ano que eu li a primeira vez, eu comprei de presente para várias pessoas queridas da família e amigos. Eu considero esses livros aquele tipo de livro que parece que é vivo. A gente lê várias vezes, relê e cada vez aprende uma coisa diferente. Parece que ele vai revelando camadas que dialogam com as nossas diferentes fases de vida. Eu já tive vários exemplares, assim, emprestei para um monte de gente, teve outros que sumiram. E das pessoas para quem eu presenteei, teve gente que leu, teve gente que não leu, teve gente que leu só um pedaço e parou, e teve gente que adorou e que saiu distribuindo também. Um primo meu pegou emprestado o que eu tinha dado para minha prima e disse que foi no banheiro, levou o livro e que só conseguiu sair do banheiro depois que terminou o livro, que ele passou algumas horas lá lendo o livro de tanto que ele ficou entretido e gostou. Foi uma das pessoas que me deu alguns feedbacks bem engraçados, assim. É um conteúdo que ele quebra vários paradigmas da nossa sociedade, vários aspectos moralistas também. Ele trata de muitos assuntos da dualidade, de relacionamentos, de prosperidade, de sexualidade, de família, de sucesso, e traz umas sacadas assim que desfazem vários nós que a gente tem nos nossos pensamentos e que também nos dá um bocado de chapuletada, como um amigo meu recentemente comentou. Eu confesso que desde pequena, eu sempre fui muito questionadora, eu devo ter sido o inferno da tia da catequese, assim, porque eu era a menina dos porquês, ela era muito paciente, ela gostava, assim, de responder os meus porquês, às vezes ela pedia para eu ficar depois da aula, para não incomodar os outros alunos, porque eu simplesmente não conseguia absorver coisas que para mim não faziam muito sentido. E depois, conforme eu fui crescendo, fui me afastando também do cristianismo e da religião, assim, de uma forma, em geral. Anos depois, né, esse campo da espiritualidade se abriu para mim por outras vias, especialmente quando eu comecei a trabalhar com povos indígenas, e esse livro me ajudou a fazer as pazes com o conceito de Deus, trazendo um significado que vai para além do senso comum, que não é tanto do divino consagrado em algumas tradições religiosas, mas do sagrado na sua essência, algo que eu estudei com profundidade na minha tese de doutorado. E depois que eu comecei com as minhas iniciações, né, no mundo do xamanismo e da espiritualidade, eu comecei a ter um diálogo próprio, interno, né, com o que eu também chamo de Deus. E o Deus que fala comigo, ele fala mais ou menos do mesmo jeito que o Deus que fala com o autor desse livro fala.
com ironia, com simplicidade, e mais do que me dar respostas, ele costuma desmontar as minhas perguntas. Então, eu me identifiquei com o autor, com o estilo da prosa e com os ensinamentos que estavam sendo compartilhados. O autor do livro é esse simpático senhor norte-americano, né, nascido nos Estados Unidos. Ele tem atualmente 81 anos. E ele conta um pouco da trajetória dele no primeiro livro, mas ele vai contar mais nos livros que vêm depois da trilogia. Ele continuou escrevendo livros depois dessa primeira trilogia, tem 9 volumes hoje lançados aqui no Brasil, pelo menos, não sei se tem mais fora do Brasil, mas ele compartilha que ele tinha uma mãe muito católica, mas era uma mãe católica que não ia na igreja e que tinha uma visão mais libertária, assim, da religiosidade, mas que ele cresceu com medo de Deus, reconhecendo como um ser forjado ali no julgamento, na punição, no castigo, na noção de pecado, e nessa busca de Deus como algo que está fora, que é inalcançável, que é só para escolhidos. Ele teve um início de carreira profissional assim de bastante sucesso, mas em um determinado momento da vida dele passou por diversas situações, uma sequência de situações, com acidente de carro, com problema físico, de saúde, com uma separação de um casamento, desemprego e uma série de coisas, e acabou ficando sem dinheiro e tendo que viver nas ruas. E aos poucos a gente vai descortinando a história também de como ele chegou no ponto de iniciar esse diálogo com Deus, né? O que aconteceu para esse campo se abrir, e também as consequências que isso teve para a vida dele, pessoal, e depois, quando ele acolheu o chamado de transformar isso em livros e dar uma divulgação, né, permitir que isso chegasse a mais pessoas, entendendo que aquele diálogo não era só voltado para ele, e sim para a humanidade, né, como um todo. Então, ele abriu uma editora, hoje é um palestrante bastante conhecido, se tornou uma pessoa de bastante sucesso. Tem um filme que conta a história do autor, chamado também Conversando com Deus. Ele está disponível no YouTube, vou deixar o link aqui para vocês. Esse diálogo tem início em 1992 e ele precisa vencer primeiro o próprio ceticismo para conseguir encarar que ele estava realmente tendo uma conversa com Deus e levar isso adiante com a publicação dos livros, mesmo considerando que muitas pessoas não iam acreditar nele. Como toda boa obra, né, também tem as visões críticas, e eu acho sempre muito interessante ler as críticas daquilo que eu gosto também, não só daquilo que eu não gosto. Algumas que eu encontrei relacionadas ao livro vêm justamente pela questão dele contrapor a visão do Deus bíblico cristão. Algumas pessoas que são dessa linha religiosa consideram que o que ele teve não foi uma inspiração divina, e sim uma possessão, e questionam como assim seguir o coração? Como assim Deus se comunica por múltiplos caminhos e não só pela palavra, né, que é a Bíblia Sagrada e tal? Como assim não há um julgamento entre o que é bom e o que é mal? É um livro que gera muitas reflexões sobre a religião que prende e que aprisiona em alguns dogmas, e a espiritualidade que liberta, com uma crítica de fundo de como a gente, ao invés de nos colocar à imagem e semelhança de Deus, atuando através do seu poder criador, a gente muitas vezes na sociedade colocou Deus à imagem e semelhança da humanidade, né, como uma personalidade dotada de atributos humanos. O Deus que conversa com Neil Walsh e que também conversa comigo, ele se parece mais com o Deus de Spinoza, né, esse filósofo que escreveu algumas obras bastante revolucionárias para o seu tempo e que, por conta disso, também foi considerado como ateu, herege, né? Seus livros foram proibidos, ele foi excomungado, amaldiçoado e por aí vai, mas depois, né, do decorrer da história, ele é uma grande influência no estoicismo e também de várias personalidades
famosas de vários pensadores. O Deus de Spinoza, ele não é um Deus transcendente, né, que está em algum lugar além da nossa vida, dirigindo ela de um lugar superior. É um Deus imanente, consiste, digamos assim, primeiro que não é ele, né, porque é impessoal, mas assim, consiste na substância primordial que dá origem a tudo e que em tudo vive. Então, essa ideia de Deus é vista como a totalidade da natureza e algo que não está separado do mundo, e sim é a fonte geradora de tudo que existe. Essa visão é a visão que a gente traz para dentro do conceito, né, de espiritualidade ecológica, onde não há uma contraposição ou um dualismo entre mente, corpo e emoção. Um Deus como um conceito mais filosófico e não religioso. Uma das frases famosas de Spinoza é essa que está aqui em latim, que relaciona Deus com a natureza. Então, faz bastante sentido dentro da proposta que a gente traz dessa natureza sagrada, né, dessa conexão e essa interpretação também da espiritualidade a partir da ecologia e dos ciclos da natureza. Então fica o convite para você embarcar na leitura desse livro e dos outros que vêm na sequência, se você se empolgar, junto com a nossa comunidade sobre espiritualidade ecológica, para poder compartilhar os seus insights, entendimentos, inquietações, revelações, opiniões. Bora lá? Mais dicas sobre como acessar os materiais estão na descrição do vídeo. Eu espero de coração que essas leituras possam ser uma jornada tão instigante e transformadora para você quanto elas foram para mim. E eu vou adorar estar compartilhando também dos seus aprendizados, porque a gente se complementa nesses processos, a gente aprofunda a nossa experiência a partir da experiência dos outros e a coisa fica muito mais divertida. Então, vem com a gente, que tem muito mais pela frente. Ótima leitura.